Você sabe que eu tô gostando de fazer esse formato aqui com vocês. Primeiro que eu troco uma ideia maior, né? A gente não fica preso a uma coisa cheia de roteiros e toda controlada. E aí a gente consegue desenvolver um debate bem bacana aqui nos comentários. É obviamente que um ou outro entra aí hateando, ficando nervoso com alguns comentários que eu faço, mas assim, eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu não tô aqui pra preencher e corresponder às suas respectivas expectativas, né? O ser humano é isso. Tem, obviamente, você torce pro Corinthians, o teu melhor amigo torce pro Parmeira e a vida segue, cara. Então a gente vive com os contraditórios aí. Quando começa a grosseria, né? O cara dá ataque de pelanca, é aquele print, aquele bloco, porque logo mais sai a segunda parte aí do Respondendo Haters, né? Se vocês querem, comenta aqui embaixo. Fala aí pra mim o que vocês acham, né, de uma segunda parte. Já tem alguns prints aí separados, tá? Bom, outra coisa que eu queria comentar aqui antes, deixa eu subir minha colinha aqui, que eu sempre anoto os tópicos. Não tem roteiro, mas os tópicos sempre ficam aqui anotados, né? Então eu queria pedir pra vocês, vocês velhos assim como eu, que ainda usam Facebook, eu vou deixar o link da nossa página lá no Facebook, aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Sigam lá, porque eu estou com a meta de chegar em 5.000 seguidores lá, que eu vou começar também a fazer conteúdo pra lá. E aí eu conto com a ajuda de vocês. Se vocês puderem me ajudar, né? Já comenta aqui embaixo também com a hashtag seguir lá, para eu saber que vocês estão me ajudando nessa empreitada aí. Eu queria muito chegar nessa meta. Vamos pôr que já é o começo do mês agora, né? Entramos em agosto, setembro, é isso? Então vamos pôr aí que setembro já começou. Pretendo até o fim desse mês, setembro, chegar aos 5.000 inscritos. Então conto com a ajuda de vocês. E o tema de hoje é as piores viúvas do rock. Sabe aqueles caras que não superam determinadas mudanças, seja no som, na formação? São esses caras aí. Vamos discorrer um pouco sobre esse assunto aí. Vamos lá. Antes de começar o vídeo, já comenta aqui, na sua opinião, quais são as piores viúvas. Não precisa ser só do rock, mas de outras bandas aí que vocês conhecem de outros gêneros aí. Comenta aqui pra gente já iniciar aí as polêmicas. Vamos lá. A gente tem um espírito extremamente reacionário. E o que é o reacionário? Longe, obviamente, da pauta política, longe da ideologização que sofreu este termo, esta palavra, esta expressão, né? O reacionário nada mais é que um idólatra do passado. Eu já falei isso. Não adianta você vir aqui com sua posição política querer distorcer. A verdade é uma só. O reacionário não chega nem a ser um xingamento. E todos nós, em algum nível, sobre algum determinado assunto, somos um pouco reacionários. Pô, quem me dera poder voltar aos anos 90, a primeira vez que eu vi lá The Number of the Beast do Iron Maiden, ter aquela sensação gostosa. Quem me dera se as coisas não tivessem mudado tal como é. Quem me dera eu não sentisse também esse vazio em alguns momentos de como se nada mais fizesse sentido e como as coisas perderam completamente a graça. Mas, ao mesmo tempo que isso existe dentro de mim, existe também a compreensão de que tudo flui. Já dizia Heráclito de Éfeso, né? Nada é permanente, exceto a mudança. Então isso é uma coisa muito bem compreendida dentro da minha cabeça. Mas todos nós temos um pouco de reacionário. E quer um exemplo próximo de reacionário? Meu avô, minha avó, seu avô, sua avó, que discurso de no meu tempo que era bom, não tinha essa safadeza. Minha avó falava muito isso. Ai, essa mocidade, né? Até com um certo ar de superioridade, como se ela tivesse a verdade debaixo do braço. Então eu acho que é natural a gente pegar um bom momento da nossa vida e querer que aquilo se eternize, que aquilo nunca mude. Seria interessante, em tese, né? Mas acho que ao mesmo tempo também seria torturante, né? O mundo não evoluir. Ainda bem que várias coisas dos anos 90 não existem mais nos dias de hoje. Tem muita bosta em discursos, em atitudes, em músicas, manifestações artísticas nos anos 80 e 90 que, graças a Deus, não existem mais, que aquilo foi transcendido e em algum ponto até marginalizado. Não vou citar quais, mas vocês sabem aí, tem várias coisas ruins, tá? Bom, existem quatro frustrações do roqueiro. Tem uma quarta agora, né? Antes eram três. Mas começar pelas três principais, aí eu vou falar a quarta pra vocês. Mas existem essas quatro frustrações na cabeça do roqueiro médio brasileiro, né? Primeiro, a saída do Max Cavalera do Sepultura. Segundo, a saída e conversão do Rodolfo, lá do Raimundos.
Quarto, o lançamento. Quarto não, terceiro, o lançamento do Black Album do Metallica. E por fim, o quarto, até me confundi, agora esse novo, a entrada da Emily Armstrong, né? Depois de anos e anos do Linkin Park em hiato, no lugar do saudoso falecido aí, Chester Bennington. Então, o roqueiro médio brasileiro ele não consegue superar esses 4 fatos históricos. Obviamente que tem outras bandas aí que tem a sua fanbase aí também bem frustrada. Devem ter aí também os fanboys de Dave Lombardo lá no Slayer. Ah, o Slayer morreu depois que o Dave Lombardo saiu. Tem esses idiotas também, né? A fase do Portnoy lá no Dream Theater. O Dream Theater morreu depois que o Portnoy saiu. E tem vários idiotas, assim, espalhados para várias outras bandas. Mas vamos pegar esses 4 aí, porque são bandas muito mais, vamos dizer assim, populares, né, entre a massa roqueira. Ainda sobre a questão do reacionário, o roqueiro, ele é um reaça nato. Mais uma vez, porque ele pega geralmente aquele fragmento dos anos 80, aquele pequeno recorte do que foi dentro dessa imensidão que é a música pop, né? O rock, o pop rock, vários subgêneros e outros gêneros da música mainstream e quer que aquilo fique estático no tempo. Então eu já vi caras assim que são tão radicais nesse sentido que eles falam que a música, na verdade, o rock morreu nos anos 80, o que é um absurdo, porque afinal de contas nos anos 90 nós tivemos lançamentos extraordinários e não foi só o grunge que ficou em evidência. Veja bem, a MTV era o principal fio condutor dessas bandas. E obviamente que, vendo que o grunge era uma coisa rentável, eles comercializaram. Assim como foi a New Wave na época lá, o glam, o hard rock e uma série de outros subgêneros aí. Deu dinheiro, os caras vão colocar em evidência e, na boa, eles estão certíssimos. O fã, principalmente o roqueiro, ele tem uma dificuldade muito grande em entender que o mundo não gira em torno do seu umbigo. Não dá pra viver de underground, meu amigo. Não dá pra você viver falando de banda extrema do interior da Finlândia. Porque isso não dá dinheiro. Você tá falando pra um nicho de pessoas que é desse tamanho. Então é mais fácil você passar lá o 17 anos e saiu de casa, fugiu de casa, né? Você vê, que eu nem conheço. Mas só se tocar essas bandinhas de pop rock que atraem milhares e milhões de pessoas pra audiência do que tocar lá o Home of Souls do Creator, que é uma obra de arte, mas não atinge o mesmo número de pessoas. Então existe uma dificuldade muito grande de se separar obra de empresa, né? Uma banda é uma empresa. E como todas as empresas no mundo, existem as de pequeno, médio e grande porte. Então, as bandas de grande porte sempre, como as grandes empresas, vão trazer, né, pela lógica, pelo menos deveria ser assim, deveriam trazer o quê? Mais lucro. Então, as prestadoras de serviço, vamos dizer assim, no caso a MTV, iria, obviamente, apostar no grunge. Mas não é só isso o que existiu dentro ali nos anos 90, né? Muitas outras coisas, dentro e fora do rock, explodiram durante os anos 90 e a riqueza musical e cultural dessa época é muito grande. Só que a incrível dificuldade dos fãs de entenderem que as bandas evoluem, que elas experimentam outras sensações, que elas viajam para outros países, que elas acabam tendo contato com outras culturas que fascinam a cabeça delas. Dá para citar até o John Lennon aí, né? Trouxe muita influência, né, para os Beatles aí de outras culturas aí, principalmente o hinduísmo, né? Se não me falha a memória, budismo, enfim, me corrijam aqui, é uma dessas duas aí. Então ele trouxe todos esses elementos para a música. O Max Cavalera, por exemplo, no Soulfly, alguns discos dele ali, que são mais temáticos, ele viajou para outros países para ter uma imersão naquela cultura e depois trazer as influências dessas culturas para dentro do som. Olha que coisa extraordinária. Então o Max sempre foi um cara aberto. Eu lembro do documentário lá do Ruído das Minas, que eles vão lá na loja da Cogumelo, tem uma das donas lá, né? Eu não sei se é um casal que é dono, por favor, minerada, me falem aí, porque eu não sei, mas uma das donas lá, ela fala que o Max chegava lá e falava assim, ó, o que você tem aí além de rock e heavy metal? O que você tem de música clássica, de MPB, de música regional? Então ele sempre procurou conhecer coisas diferentes desde os anos 80. Ele sempre teve a mente aberta para isso. E essas interferências externas, elas interferem diretamente no som. E da mesma forma que você, fanático, lunático, não é um... Pelo menos não deveria, né? Mas
Em tese, você não é o mesmo de quando você tinha 10 anos, hoje você está com 40, uma banda é a mesmíssima coisa. Vocês precisam entender isso. Agora, você tem uma vantagem. Você pode ficar ouvindo os discos que te interessam, e você pode pegar bandas que têm influências desses discos e escutar, porque fica ali, vamos dizer, a continuação espiritual dessa fase X da banda Y que você ouve. Então é muito fácil de você resolver isso. Então não adianta ficar chorando pelos cantos e gritando, bradando que a banda tem que lançar o seu primeiro disco uma vez a cada um ano aí. Porque isso não vai acontecer. Mais uma vez, cito Heráclito de Éfeso. Você não se banha duas vezes no mesmo rio. Tudo flui. Tem que pôr isso na cabeça. E a coisa acaba sendo tão absurda que eu já fiz vários vídeos aqui sobre o Rodolfo, né? Sobre o Rodox e o Rodolfo. E eu já li, todos eles vão muito bem, obrigado, tá? E vale mais uma vez ressaltar aí e citar que os meus dois amigos lá, o Soldado e o Fernandão, né, o Fernandão Scheffer, eles estão lá com o projeto tocando as músicas do Rodox, tá? Ah, mas isso ele não tá pegando as músicas do Rodolfo? Não, porque uma boa parte do disco lá, né, das músicas compostas, tem a mão do Fernandão, porque ele foi um dos membros fundadores, aí se vocês não sabem, do Rodox, tá? Ele tava junto lá com o Rodolfo e mais o outro menino lá, se eu não me engano, o DJ lá, que parece que infelizmente morreu, né, faleceu. Mas, então, não é nenhum roubo de propriedade intelectual, tá? Porque tem a assinatura do cara lá como uma das bases, né? Dos membros formadores. E os caras estão rodando aí as cidades do interior de São Paulo aí. Não sei se eles estão indo pra fora do estado, mas eu acredito que em breve isso vai acontecer e eu fico feliz de ver os caras tocando e se dando bem, né? Bom, então a coisa ela é tão absurda que quando eu faço algum vídeo sobre o Rodolfo, eu tenho, assim, como que eu vou dizer, o nojo, né? O incômodo de ler comentários do tipo, eu preferia na época que o Rodolfo era drogado. Olha, meu irmão, eu não sei se você já teve problemas na sua família, você vê algum primo teu, ou até mesmo um parente mais próximo aí, um pai ou uma mãe envolvido com droga, isso destrói todas as bases de uma família. Você falar um absurdo desse demonstra que você só tem merda dentro da sua cabeça. Você é literalmente um retardado. Então você desejar o mal de uma pessoa única e exclusivamente só para satisfazer os seus desejos, né, para satisfazer os seus gostos pessoais, demonstra que você tem um quezinho ali de psicopatia, tá? Então você é um idiota, você é um cara extremamente narcisista. As pessoas, mais uma vez, elas mudam, elas têm o direito de mudar, elas têm esse direito de escolha. E só o Rodolfo sabe o que ele passou, só ele sabe a realidade dele. Nenhum fã vai conseguir viver a vida do cara, tá certo? Então assim, parem com essas ideias, o importante é ver o cara bem. E te digo mais, tá? Os números do Rodolfo dentro do Spotify são gigantescos, assim, cantando essas músicas em carreira solo, né? São mais músicas de louvor aí, inclusive com fortes toques de rock, né? Outra coisa também extremamente nojenta foi a recepção, né, em relação a Emily Armstrong, né, dentro do Linkin Park. Eu não vou entrar na parte das polêmicas e ela tá envolvida com cientologia, né, ela não, né, parece que um amigo, aí já ligaram ela, enfim, eu não vou entrar nessa putaria. Tem um vídeo que eu fiz sobre isso, aí tá melhor explicado lá, vou deixar aqui na última parte aqui, você assiste, vai ficar aqui embaixo numa miniaturazinha, beleza? Assiste lá que eu explico melhor essa situação aí. Mas a recepção em relação a Emily Armstrong foi assim uma histeria coletiva. E é engraçado porque quem é da minha geração e viveu no metal e ouviu bandas mais undergrounds, assim, mais lado B desse cenário aí, como 40 Below Summer, Earth to Nine, Blueprint e uma série de outras aí, vai entender o que eu tô falando, porque o Linkin Park era uma bandinha mainstream, modinha do roqueirinho de vila, cara. E aí você vê hoje essa coisa sendo tratada como se eles fossem, sei lá, velho, os Cannibal Corpse, uma banda truzona desse subgênero. É muito engraçado e também mostra que a gente tá envelhecendo, né, velho? É muito louco isso. É engraçado e ao mesmo tempo ridículo, né? Mas, então, o Linkin Park nunca foi uma banda que apostou num som no verdadeiro metal. Eles sempre experimentaram, eles sempre colocaram vários experimentos.
Foi o segundo ou o terceiro disco deles, que é de remixes lá, que tem Jay-Z, uma pancada de cara. Acho que foi o segundo, né? Me corrijam aqui nos comentários, porque eu não entendo nada de Linkin Park, assim, eu não gosto, né? Então eu não vou saber falar. Mas ter colocado uma mulher e ter mudado o som depois de tantos anos e anos aí, não seria de se assustar se você fosse um fã racional da banda. Pelo simples fato de que o Linkin Park nunca foi uma coisa fidedigna a uma linha de som ali. Mas calaram a boca desses fanboys idiotas aí. Porque os shows do Allianz Parque foi sold out, né? Foi um show só, se eu não me engano. E o desse ano, eles já anunciaram, no ano passado já deu sold out na hora que eles anunciaram, cara. Olha que loucura. Pra você ver como que a banda ainda é extremamente relevante. E eu, como um cara que vivia a época que eles explodiram, eu fico até assustado. Mesma coisa com Bring Me The Horizon, né? Assim, eu fico muito assustado em ver a dimensão, o tamanho dessas bandas, assim. Mas ao mesmo tempo é bom pra caralho, porque afinal de contas a gente tem que ter essas bandas um pouco mais pop rock, pop metal agora, por que não? Pra ter como porta de entrada pra essa molecada aí começar a ouvir um som. Então eu não vejo nenhum problema, na verdade essas bandas elas fazem falta. A loucura dos caras anti-Emily foi tão grande que eu vi idiotas comentando coisas do tipo: deveria ter acabado a banda e ter reiniciado com outro nome. Primeiro de tudo, a banda não é do Chester, meu amigo. E você pode ter certeza, por questões contratuais, isso eles colocam nos contratos, tá? Em caso de morte, tantos por cento do que foi composto, a obra, a contribuição do artista na obra, vai para os familiares, para as pessoas. Você pode ter certeza que os familiares do Chester estão recebendo os royalties, tá? Isso aí é padrão de contrato. Toda banda, principalmente as big bands, eles têm essas cláusulas. Porque eles sabem que eles correm o risco disso, né? Afinal de contas, somos todos mortais, né? E outra coisa, a banda não é do Chester, a banda é do Shinoda. Mais uma vez, a banda não é do Chester, a banda é do Shinoda. Mas em memória é uma falta de respeito. Foda-se. A banda é uma empresa, fanboy. Você enxerga a coisa com paixão. Os caras enxergam como trabalho. Essa é a diferença. Essa é a grandíssima diferença. E é uma coisa que vocês precisam botar na cabeça de vocês. Como é que você vai acabar com uma marca multimilionária como é o Linkin Park? Não, vamos descartar. Você tá louco? É a mesma coisa do pai do dono da Coca-Cola morrer e o filho, para não ofender o pai, não, vamos trocar o nome de Coca-Cola, vamos colocar... Coca-Cola é uma marca, irmão. A Coca-Cola é um lifestyle praticamente. Vocês nem percebem isso, mas muitos de vocês, no almoço de domingo, junto com a tua avó, seus familiares, é automático, filho, vai lá comprar 2 litros de Coca-Cola lá. A Coca-Cola não precisa nem fazer propaganda, porque ela já está inserida no contexto cultural das pessoas. Olha o peso da marca. Lógico, Coca-Cola é um lixo, eu odeio Coca-Cola. Tubaína rules, né, cara? Mesmo porque é coisa nossa aqui de São Paulo, né? Então eu dou valor ao que é da minha terra. Mas pega pra entender a profundidade que eu tô querendo dizer de peso de marca. Linkin Park é uma marca. Não é feito pra você, fanboy. Não é feito pra ninguém. Eles fazem exclusivamente pra ter retorno financeiro. Porque é assim que funciona uma empresa. Eles não estão pensando em você. Eles não estão pensando sobre a tua opinião de quem deveria sim ou não entrar na banda. E mais uma vez, se tivessem colocado o cara de Portugal que vocês vivem falando aí, vocês iriam xingar lá, tá tentando emular, deveria ter colocado uma outra pessoa. Vocês são completamente idiotas. Se coloca um cara pra emular o Chester, vocês criticam. Se coloca uma coisa totalmente diferente, vocês também criticam. Então foda-se. Ainda bem que a opinião de fãs assim, é totalmente irrelevante. A mesma coisa sobre o Black Album, que é outra coisa que tem uma série de viúvas da antiga fase do Metallica que é insuportável. Black Album é simplesmente o disco que melhor envelheceu dentro desse metal dos anos 90. Pôs o Metallica como a maior banda de heavy metal do mundo. Eu sempre falo isso, se não tivesse sido Black Album, colocar o Metallica como a maior banda de heavy metal do mundo, acho que teria sido o Pantera, né? Mas pode-se colocar que eles foram as 2 maiores bandas de heavy metal do mundo durante os anos 90 por causa dos seus respectivos discos aí, né? Me corrigiram aqui, não é o Far Beyond Driven, é um outro do Pantera. Caralho, esqueci o nome do disco, eu tô ruim de memória, cara. Né? Mas vendeu pra cacete, é isso que interessa, né? E para finalizar esse assunto, né, que é as outras viúvas
que esse termo, inclusive, acho que ele se popularizou justamente por causa deles, né? Que é o caso do Max Cavalera, né? Não retorna, né? Acabou. Aquela época lá do Bestial Devastation até o Roots acabou e não vai ser reproduzido. Da mesma forma que você não tem a mesma sensação do primeiro beijo que você deu, assim como não tem a... Desculpa. Assim como não tem a sensação da primeira vez que você deu uma chuchada, né? Hoje em dia a gente fica pelado aí com a rola murcha aí na frente da mulher e não tem vergonha de nada. Então, assim, acabou, tá tudo num outro nível, né? Aquele bem-estar da primeira vez que você experimenta algo é só naquele momento, depois ele não se repete mais. Nada é permanente, exceto a mudança, aquele papo todo. E o Sepultura não, ele não morreu. Você pode ter parado de escutar o que é o direito seu, acho que vocês deveriam, como é que se diz, reformular essa frase. Você fala assim, não, Sepultura pra mim, Metallica pra mim, Raimundos pra mim, seja qual banda for, é até tal disco. Depois dali eu não consigo mais escutar. Banda tá lá, bacana, mas eu não gosto. Acho que é a melhor forma. Porque você para de ser um radical babaca. Dizer que a banda morreu é muita prepotência. Ela não morreu nem pra você, porque a banda continua ativa. E, de fato, muitas das coisas que o Sepultura fez depois da era Max não foram interessantes. Mas, cavando ali, você consegue achar coisas extremamente interessantes, como, por exemplo, o Quadra, que é um disco bem bacana, bem interessante. Agora, sobre a volta dos Irmãos Cavalera, minha tese, cara, minha teoria é que a banda vai ficar em off, aí eles vão fazer essas finaleiras deles aí, vão ficar, sei lá, mais ou menos um ano, depois eles voltam com uma turnê multimilionária, percorrendo um ano aí o planeta, né, os principais países, com a formação original. Só por isso aqui, ó, cash. O que não é ruim, porque, mais uma vez, é uma empresa. E seria uma baita jogada de gênio de marketing. Se vocês concordam comigo, comenta aqui embaixo. Vamos iniciar os debates aí. E é isso. Essas são basicamente as 4 piores viúvas do rock aí. Se vocês conhecem mais de outros subgêneros também, coloca aqui embaixo. E mais uma vez, me siga lá no Facebook, porque eu tô com essa meta de chegar nos 5 mil aí. Link na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Aguardo vocês lá. Forte abraço. Falou!